Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. E aqui estamos para trazer as lições do Evangelho à luz do Espiritismo, rogando ao nosso Mestre bênçãos de paz e de amor. Seja bem-vindo, seja também bem-vinda ao nosso programa. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 5, na sequência, os ensinos de Jesus, conforme estudados por Kai Barschuttel. Também daremos sequência à segunda epístola aos Tessalonicenses, de Paulo de Tarso. E, no final, a palavra de Herculano Pires sobre o Evangelho. Estamos ao vivo e você pode, portanto, participar enviando sua mensagem. Vamos, então, colocar a apresentação no ar. Aliás, antes de colocarmos a apresentação, você está vendo que está tudo amarelo na nossa transmissão. É verdade. O letreiro aí no rodapé, meu nome, tudo está no amarelo, porque nós estamos no mês de setembro, é o Setembro Amarelo, que para nós espíritas tem um grande significado, porque é o mês de prevenção ao suicídio, é o mês de trabalharmos a favor da vida. Então, essa é a homenagem da Web Rádio Cristo Consolador, essa lembrança muito oportuna que está sendo feita. Vamos, então, colocar a nossa apresentação aqui na tela para darmos início ao nosso estudo, começando, então, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos desdobrar o tema A Verdadeira Desgraça, que se encontra no item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem ditada pelo espírito Delphine de Girardin, na cidade de Paris, no ano de 1861. E nós sabemos que todas as mensagens dos espíritos que foram ditadas na cidade de Paris, elas foram recebidas na Sociedade Espírita, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sociedade esta organizada, fundada e dirigida por Allan Kardec. Da mensagem da Delphine de Girardin, nós, então, selecionamos 2 trechos para comentários. Vamos ao primeiro, aí na tela, para que você possa acompanhar. Todos falam da desgraça. Todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem, que nada vem além do presente. A verdadeira desgraça está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me, se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é uma desgraça. Então, este é o trecho que selecionamos da mensagem do espírito Delphine de Girardin sobre a verdadeira desgraça. E nós temos assistido na atualidade ciclones, tufões, maremotos e assim por diante, com vasta destruição. E aí, quando olhamos essa destruição,
que atingem as famílias, as pessoas, causando não apenas estragos, mas inclusive mortes, nós então temos aquela exclamação clássica: nossa, mas que desgraça, que coisa terrível. Claro que é uma desgraça, mas do ponto de vista material. Ora, tudo que é da matéria pode ser reerguido, pode ser reconstruído, pode ser reconquistado. E aquilo que parece ser uma grande desgraça, na verdade, pode nos impulsionar para momentos muito melhores na nossa vida, bem mais felizes. Por isso, a Delphine de Girardin está nos dizendo que nos enganamos quando olhamos para essas tragédias ambientais, por exemplo, ou tragédias provocadas pela violência, pela guerra, e achamos que essas tragédias são a maior desgraça que pode acontecer ao ser humano. Não, não deixam de ser tragédias, claro, mas a verdadeira desgraça está nas consequências dos acontecimentos. Então, um terremoto, um maremoto, um furacão, um ciclone, um tsunami, e um tremor de terra, e assim por diante, podem provocar muita destruição, podem provocar mortes, pessoas feridas, podem realmente provocar muita dor, mas podem ser também o prenúncio de um levantamento do próprio ser humano e da sociedade, levando esse ser humano, por exemplo, ao exercício da fraternidade e da solidariedade. Agora, existem aqueles acontecimentos que, quando eles nos chegam, nós ficamos muito felizes, nós ficamos muito alegres. Por exemplo, a notícia de uma herança inesperada, ganhar na loteria, ou no emprego, na sua profissão, você agora ocupar um cargo de maior relevância e com mais alto salário, e assim por diante. Nada disso é considerado uma desgraça. Muito pelo contrário, é considerado uma notícia muito boa, auspiciosa, mas que, na sequência, pode nos trazer aborrecimentos de monta. E nós acabamos considerando que, na verdade, o que achávamos que era uma boa notícia virou uma verdadeira desgraça na nossa vida. Então, temos que mudar o foco. Nem tudo ligado à matéria é uma verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça, em verdade, ela é moral. Ou seja, nós temos que analisar as consequências, o que virá após aquele acontecimento. E nem sempre essas consequências são felizes. Delphine de Girardin está justamente nos chamando a atenção para isso. Você, por exemplo, torcedor de futebol, final de campeonato, lá está seu time em campo, o jogo corre para um empate e, portanto, a decisão terá que ser nos pênaltis. E nos pênaltis, o seu time perde, não se torna campeão. Você pode considerar que isso seja a maior das desgraças. Você não quer nem mais ouvir falar e vai por aí afora. Mas não é uma verdadeira desgraça, porque a vida continua na sequência e o seu time de coração vai ganhar outros torneios, porque, afinal, sempre tem um adversário em campo e não se pode ganhar todos os jogos e muito menos ganhar todos os torneios que se disputa. Então, não é uma verdadeira desgraça. Tomemos cuidado com isso. Temos que separar as coisas. Mas Delphine de Girardin continua seus comentários. Vamos destacar agora o seguinte: que o Espiritismo vos esclareça e restabeleça sob
sobre a verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta dos combates arriscados à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Delfino de Girardin está trazendo aqui uma comparação bem interessante. Primeiramente, ela lembra que o Espiritismo vem fazer luz sobre a verdade e o erro, ou seja, o certo e o errado, que realmente, não apenas na época em que ela ditou a mensagem, lá em 1861, mas ainda hoje, verdade e erro continuam um tanto quanto desfigurados. Então, ela faz a comparação entre nós, que estamos aqui com o Evangelho, e um soldado no campo de batalha. Ora, ele ali está para tentar vencer a luta contra o seu inimigo. Para isso, ele não pode fugir do campo de batalha. Ele sabe que corre risco muito grande, inclusive de morrer. Mas que importa se no final ele terá a glória de ser o vencedor? Portanto, ele ali está para enfrentar todos os medos, todos os sofrimentos, todos os perigos. Nós estamos aqui na Terra exatamente como esse soldado. Nós estamos aqui para lutar contra as nossas más tendências, para lutar contra o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, a vaidade, para controlar as paixões de toda ordem. E sabemos, antes de reencarnar, que essa é uma luta tenaz, difícil, e que podemos, sim, sucumbir, sermos derrotados. Mas, que importa se sabemos que, depois da morte, poderemos, então, encontrar a paz e a felicidade, sermos recebidos de volta no mundo espiritual como os grandes vencedores de nós mesmos. Por isso, não temos que considerar expiações e provas como verdadeiras desgraças, mas sim como oportunidades benditas entregues a nós pela misericórdia divina, para que possamos reparar o nosso passado e no hoje construirmos um futuro muito melhor. Não é por outra razão que os benfeitores espirituais nos dizem que o planeta Terra é uma escola de almas. A escola que propicia ao espírito reencarnado dar continuidade ao seu progresso, porque somos destinados à perfeição. Então, nem tudo aquilo que parece uma desgraça realmente o é, porque se tivermos fé, confiança, resignação e perseverança dessa desgraça, entre aspas, ou seja, dessa provação, nós tiraremos lições preciosas, evoluiremos e poderemos encontrar, então, a felicidade. Portanto, a verdadeira desgraça nem sempre está nas provas, nas expiações e nos problemas de ordem material, mas sim nas consequências morais que aquele acontecimento poderá nos trazer. E um acontecimento aparentemente feliz pode, com o tempo, se revelar, pelas suas consequências, uma verdadeira desgraça. Então, essas são as considerações que o espírito Delfino de Girardin, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
trouxe para as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Vamos agora entrar no segundo bloco do programa, o qual estamos dedicando para estudar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel, publicação da Casa Editora O Clarim, que você encontra normalmente nas livrarias. Já estudamos as parábolas, estamos estudando os ensinos, e hoje é a vez do ensino que Caiba Schutel intitulou A Ceia Pascual, ou seja, aquela famosa ceia realizada na Páscoa judaica e que o pintor Leonardo da Vinci tornou famoso com aquele quadro que ele pintou mostrando Jesus à mesa com os 12 discípulos repartindo o pão e o vinho. Vamos então à passagem que Caiba Schutel selecionou e que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, versículos 22 a 25. Aí na tela, vamos acompanhar. Estando ele comendo, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Tomai-o, este é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Essa passagem de Marcos também se encontra no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus. E é por causa dessa passagem que acabou se tornando famoso o cálice sagrado, que tantos pesquisadores, religiosos e historiadores vivem procurando mundo afora. E que esse cálice sagrado teria aí propriedades espirituais, assim, especiais, uma força incomum. Na verdade, naquela época, o cálice utilizado por Jesus junto aos seus discípulos, muito provavelmente não passava de uma cuia de cerâmica, porque era o mais utilizado, ou, sendo de metal, um cálice muito simples, nada demais. E não o que aparece nos documentários e no que se imagina que esse cálice sagrado seja cravejado de pedras preciosas, etc., etc. Aliás, há um cálice que a Igreja Católica mantém nos seus arquivos, nesse estilo, e que alguns afirmam que realmente seja o cálice utilizado por Jesus. Nós espíritas não damos nenhuma importância a isso, porque mesmo que se encontre o tal cálice sagrado que Jesus utilizou na última ceia, a ceia da Páscoa, é um objeto material comum, como qualquer outro, e não tem nenhum tipo de propriedade espiritual especial. Importante são os ensinos de Jesus. E sobre esta fala do nosso mestre aos seus discípulos, Caiba Schutel nos diz o seguinte: por esta passagem, se vê claramente que Jesus não tratava do pão material nem do vinho da uva, mas da sua doutrina, que é o alimento do espírito e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível, imortal. As duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias
que dão ideia da letra e do espírito, assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus, mais uma vez, lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Por isso, o mestre acrescentou, quando os judeus se escandalizaram por haver ele dito que seus discípulos necessitavam comer a sua carne e beber o seu sangue. A carne para nada presta, o espírito é que vivifica. Na palavra que eu vos digo, são espírito e vida. E finaliza Caibar Schulte o seu comentário. Não é, pois, com o pão, nem com a hóstia, que devemos comungar, mas sim com a palavra do Cristo, com a sua doutrina. Bem, Caibar Schulte está aqui nos lembrando que Jesus aproveitou a ceia da Páscoa para uma simbologia, utilizando a repartição do pão e do vinho entre os seus 12 discípulos, querendo dizer a eles que a doutrina de Jesus, que é o corpo, era de todos eles e para todos os seres humanos, e que todos deveriam comungar da doutrina em termos fraternos. Daí o convite dele. Ele pega o pão, reparte e passa aos discípulos, e cada um vai pegando um pedaço e passando o pão para os outros. E os 12 comeram do pão. E, na sequência, ele pega a taça que contém um vinho e faz a mesma coisa. Né? Vai passando a taça para que todos bebam do vinho daquela taça, e os 12 discípulos beberam, fazendo assim uma aliança em torno do Evangelho, que é a doutrina trazida por Jesus aqui à Terra, que é a doutrina de amor, que ele deixou isso muito claro ao nos conclamar para o amai-vos uns aos outros. Portanto, Jesus não estava falando para nós do pão material, porque o pão material pode, sim, obviamente, saciar a nossa fome orgânica, material, mas não a fome de conhecimento e espiritualização do espírito. Ele também não se referia ao vinho extraído da uva, com todo o seu processo de fermentação. Não. Quando ele relaciona o vinho ao seu sangue, ele está falando dessa aliança fraterna, ou seja, dessa cooperação entre todos em torno da sua doutrina. Portanto, era simbólico. Infelizmente, ao longo do tempo, levamos essa fala de Jesus, levamos esse acontecimento da ceia pascal ao pé da letra. E a Igreja Católica criou a hóstia para representar o pão. Mas o pão da vida é o Evangelho. E somente o Evangelho pode nos enriquecer. Somente o Evangelho pode nos dar aquilo que tanto procuramos, que é a felicidade, a paz. Porque através do Evangelho, vamos aprender a nos amar, vamos aprender a sermos solidários, vamos aprender a realizar a justiça social. Tudo está no Evangelho. E, portanto, é no Evangelho onde vamos encontrar não a letra que mata, mas o Espírito que vivifica.
Esse é o significado dessa cena que ficou famosa como a ceia pascal, o último encontro de Jesus com seus 12 discípulos antes do suplício que o levou à crucificação. Então, não tomemos essas lições ao pé da letra. Nós precisamos sempre tirar delas o ensino moral e espiritual que Jesus estava nos trazendo. Mas alguém poderá perguntar, por que Jesus não foi direto na sua explicação? Por que ele usou dessa simbologia? Por que não esclareceu com todas as letras o que ele queria dizer? É que não era possível. Primeiro, porque os seus discípulos e os que viriam após eles não estavam preparados para receber o evangelho, que representa a lei de amor, de uma forma mais direta. Era preciso utilizar os elementos da época, os conhecimentos da época, o misticismo do povo judeu daquela época. Jesus não podia falar tudo e nem podia, para muitos assuntos, ser totalmente direto. Daí, por exemplo, a utilização das parábolas. E Jesus queria que nos exercitássemos no saber pensar, refletir, para podermos também crescer. Não estamos aqui na Terra para ficar recebendo tudo de graça, nem dele, Jesus, e nem dos espíritos. Temos que fazer o nosso esforço, a nossa parte. Mas vem o Espiritismo para nos dar as verdadeiras explicações, tirando, então, essa passagem da letra para situá-la no espírito. O espírito da letra e espírito que todos nós somos, criados por Deus, para que um dia possamos encontrar a perfeição pelos nossos próprios esforços. E a nossa luz para isso é o Evangelho. O Evangelho redivivo que o Espiritismo veio trazer ao mundo através das vozes dos espíritos, por meio dos médiuns e do grande trabalho de Allan Kardec de codificar esses ensinos, estudá-los e dá-los a nós através da publicação das suas obras. Então, hoje conhecemos, à luz do Espiritismo, esta passagem da ceia pascual e acabamos, então, de saber que não podemos tomar a partilha do pão e do vinho meramente do ponto de vista material e que o entendimento não está na letra, mas está no espírito desse acontecimento. Jesus utilizou de símbolos para falar da nossa união em torno da sua doutrina, e que é a sua doutrina que vai tomar conta dos corações de todos nós, seres humanos, com o passar do tempo. Assim, então, tivemos mais um ensino de Jesus, seguindo a obra Parábola e Ensinos de Jesus, de Caiba Chute. Já fica aqui o convite a você, para que na próxima semana estejamos juntos para estudar mais uma passagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos agora dar início ao estudo de mais uma carta de Paulo de Tarso. E nós estamos utilizando para isso o livro que está aí na tela, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, de minha autoria, e que você encontra com exclusividade na Amazon, porque é um livro digital, é um e-book, e que foi lançado, portanto, pela Amazon. Basta você acessar
amazon.com.br para poder adquirir, então, esse livro. E nós estamos desdobrando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, a comunidade cristã que foi criada por ele mesmo na cidade de Tessalônica, que na época era a capital da Macedônia. Hoje, o destaque é para o versículo 15 do capítulo 2, que é curtinho, quando Paulo, então, diz aos Tessalonicenses: portanto, irmãos, ficai firmes. Vamos, então, à interpretação espírita desta fala de Paulo de Tarso. Curta, mas muito profunda, muito significativa. Todos, sem nenhuma exceção, aqui na Terra, nesta nossa existência, somos, vez e outra, defrontados por problemas de toda ordem. Eu sei disso. Você sabe disso. Todos nós sabemos. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, problemas profissionais, problemas sociais, problemas afetivos. Chega. Não precisamos aqui ficar listando os problemas que normalmente enfrentamos. E entre eles, os problemas espirituais, como, por exemplo, a obsessão. Vez ou outra, somos defrontados por algum tipo de problema aqui na existência terrena. E quando isso acontece, o nosso primeiro ímpeto é ensaiar a retirada. Acontece que estamos aqui no mundo para saber nos enfrentar as nossas imperfeições, para que possamos, então, nos vencer e, assim, podermos melhor enfrentar essas tribulações que são da existência humana. As pessoas que não querem enfrentar esses problemas, quando eles acontecem, tentam, então, se evadir, não assumir as responsabilidades. Surge um problema no lar, logo temos a desculpa para não comparecer ao centro espírita, por exemplo. Temos um problema no serviço profissional, é desculpa para não atendermos aos reclamos domésticos, porque estamos de cabeça quente. Temos problemas com os vizinhos, é desculpa para não aceitar nenhum convívio fraterno. Temos problemas de saúde, desculpa para abandonar tarefas que nos pertencem e que muitas vezes nos voluntariamos para realizar. Às vezes temos problemas financeiros, aí já utilizamos isso como desculpa para nos isolarmos e não perseverarmos no trabalho. Acontece que Paulo de Tarso está nos concitando, não é apenas aos cristãos de Tessalônica, a todos nós. Ele está nos concitando a ficarmos firmes diante do vendaval dos problemas da vida, que de tempos em tempos chegam para testar a nossa fé, para saber até onde vai a nossa disposição em trabalhar pela disseminação das luzes do Evangelho e também dos esclarecimentos imortais e tão importantes do Espiritismo. Ou seja, os problemas são os nossos testes, são as nossas provas. E ninguém está isento de ter problemas na vida. Não importa o status social que tenha, nada, absolutamente nada,
nos isenta de ter problemas na vida. Mas precisamos saber agradecer a Deus pelos problemas. Sim, é isso mesmo. Porque problemas, dificuldades, nos auxiliam a progredir. Porque vamos ter que enfrentar, vamos ter que superar, vamos ter que lutar, vamos trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resignação, a nossa perseverança. E é claro que isso nos leva a progredir, se não de ordem material, mas com certeza de ordem moral. E é claro que também temos que agradecer os momentos de paz e tranquilidade, que também temos aqui na existência humana. Não estamos aqui na Terra apenas para sofrer, depois sofrer, e depois sofrer, e depois de novo sofrer. Não é porque a Terra ainda é um mundo de expiações e provas que só temos problemas e sofrimentos. Não, também temos alegrias, também temos os momentos de paz e tranquilidade. Não esqueçamos disso. E esses momentos devem ser utilizados para podermos nos fortalecer para este ou aquele desafio que poderá vir pela frente. A bondade divina nunca nos desampara. Deus vela por nós o tempo todo, mas nos solicita demonstração de resignação e perseverança. E é nos momentos de dificuldade, seja de que ordem for essa dificuldade, que devemos recorrer à oração e também ao grupo de apoio que o Centro Espírita nos oferta. Porque no Centro Espírita nós temos o atendimento fraterno, nós temos o tratamento espiritual, a reunião mediúnica, e nós temos aquele clima de fraternidade que nos une na organização espírita. E não queiramos ser mais fortes do que de fato somos. Não é vergonha para ninguém solicitar apoio, ajuda, orientação, conselhos. Então, oração para nos ligarmos a Deus e aos espíritos superiores que vão nos auxiliar, mas também, sempre que necessário, procurar o apoio, seja dos nossos amigos dentro do Centro Espírita, seja um apoio especializado de um terapeuta. O esquecimento da oração e o afastamento das pessoas que poderiam nos apoiar vão agravar as dificuldades que estamos enfrentando. Então, isolamento de Deus e isolamento dos outros não é bom conselho. Fiquemos sempre com Deus e também com aqueles que podem nos auxiliar. Então, seguindo o que Paulo de Tarso está nos solicitando, podemos então dizer que seja o que for que estiver nos acontecendo, seja qual for o tamanho da aflição, da dificuldade, é preciso manter a calma e a confiança. E nós, espíritas, sabemos que Deus é amor, bondade, misericórdia e justiça. E Ele não permite que sejamos visitados por um problema que não merecemos, pelo qual não temos que passar. E sempre estará nos dando as forças necessárias para enfrentar esse problema, essa dificuldade. Temos calma, fé, resignação, mas sem nunca deixar de perseverar para o melhor. Porque tudo tem solução. E, na maioria das vezes, está em não esmorecermos. Ou seja, em continuarmos a nossa luta, o trabalho, continuando a nossa vida. Pois o tempo, que é um tesouro divino,
trará, mais cedo ou mais tarde, a solução. Tudo passa na nossa vida, menos a misericórdia divina. Por isso, Paulo de Tarso está aqui nos concitando. Portanto, irmãos, ficai firmes diante das provações da vida terrena. Não temos que nos entregar. Vamos fazer mais um destaque da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já fica aí o convite para que você fique atento para estudar conosco e compreender os textos de Paulo de Tarso à luz da doutrina espírita. Vamos agora à nossa dica literária. E hoje estamos aqui trazendo o livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, querido companheiro do movimento espírita, que publicou livros, todos eles em torno do Evangelho. O Evangelho dos Humildes, em particular, estuda o Evangelho segundo Mateus, obviamente, à luz da doutrina espírita. Então, essa é a indicação literária de hoje. Vale a pena adquirir e fazer a leitura desta obra de Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes. Semana que vem, teremos, então, outra dica literária espírita. Mas agora, está na hora, neste bloco final do nosso programa, de passar a palavra a José Herculano Pires, querido companheiro desencarnado em 1979, que deixou uma obra espírita maravilhosa e que trabalhou na década de 1970 na Rádio Mulher da cidade de São Paulo, onde ele manteve semanalmente o programa No Limiar do Amanhã, onde ele realizava estudos espíritas, respondia dúvidas dos ouvintes e sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Evangelho. São esses comentários que trazemos aqui no nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. A cada programa, trazemos um comentário, porque, felizmente, os áudios foram resgatados. Melhor dizendo, não todos, porque os áudios dos primeiros programas foram perdidos, mas temos um cabedal imenso de áudios do programa No Limiar do Amanhã, e então editamos e estamos trazendo a fala de Herculano Pires sobre o Evangelho. Vamos então passar a palavra ao nosso querido companheiro José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Paulo, na segunda carta aos Coríntios, a seguinte passagem: Pois cuidamos de prover coisas honrosas, não só perante o Senhor, como também perante os homens. Enviamos com eles um nosso irmão, que em muitas coisas temos provado muitas vezes ser zeloso, mas agora muito mais zeloso pela muita confiança que tem em vós. Se alguém perguntar quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas, glória de Cristo. Dai-lhes, portanto, diante das igrejas, prova do vosso amor e da vossa glória a vosso respeito. Nesta passagem da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, pertencente ao capítulo 8, dos versículos 21
a 24, versículos 21 a 24, nós temos uma visão daquilo que se passava no cristianismo primitivo com referência ao trabalho evangélico. As criaturas se aproximavam do Cristo, se aproximavam do Evangelho por várias maneiras, por vias diversas, levadas naturalmente pelas circunstâncias de suas próprias vidas, de suas atividades, de suas situações na vida social, de suas ligações com determinadas religiões. De acordo com o ensino de Jesus, nós sabemos que todos os caminhos levam a Deus, desde que as pessoas realmente queiram seguir para Deus. Todas as religiões, na verdade, têm a possibilidade de abrir para os homens a senda que leva a Deus. Assim, no cristianismo primitivo, nós víamos que não apenas os judeus, mas criaturas pertencentes às religiões pagãs as mais diversas, aproximavam-se do cristianismo, aproximavam-se dos apóstolos e dos seus seguidores e procuravam realmente encaminhar-se na nova compreensão da vida e na nova compreensão de Deus que o cristianismo oferecia. Algumas destas criaturas, provindas assim de religiões pagãs, eram consideradas pelos apóstolos de Jesus, quando judeus verdadeiramente dogmáticos, como necessitadas de sofrerem as iniciações judaicas para se transformarem realmente em criaturas dignas da graça cristã. Esta era uma interpretação naturalmente sectária e negativa, porque na verdade todas as criaturas deviam chegar a Jesus segundo as suas próprias orientações. Jesus nunca exigiu de ninguém que se circuncidasse ou que se submetesse às regras do judaísmo ou de qualquer outra seita para que pudessem se aproximar da verdade cristã. O evangelho era aberto para todos e todos podiam compreendê-lo. Ninguém melhor do que Paulo entendeu isto desde o princípio. Paulo, que recebeu de Jesus o evangelho, de Jesus e não dos apóstolos, como ele mesmo dizia. Ele o recebeu diretamente do Cristo. Paulo compreendeu mais profundamente, não só em virtude desta doação direta, como em virtude da sua própria capacidade, da sua mente cultivada, do seu espírito atilado, ele compreendeu mais profundamente a verdade cristã. E por isso, ele fazia com que as pessoas que dele se aproximavam seguissem com ele os caminhos do Evangelho, sem exigir-lhes compromissos penosos. Sabemos que chegou a fazer a circuncisão de um discípulo, sabemos que batizou outro, mas que depois, ao compreender a profundidade do Evangelho e do batismo do Espírito, ele mesmo declarou que não foi enviado para batizar, nem para circuncidar, e sim para pregar o Evangelho, pregar a verdade cristã. Nós temos neste capítulo o seu cuidado com Tito e com outros companheiros que o seguiam, porque ele sabia que estes companheiros podiam ser interpretados maus pelos cristãos judaizantes, como ele mesmo os chamava. Os cristãos judaizantes, ao receberem pessoas que vinham de religiões pagãs, entendiam que, antes de mais nada, estas pessoas deviam tornar-se judias. Ora, Paulo era contrário a isto. Nós sabemos que ele mesmo declarou, numa passagem bastante significativa do livro de Atos, que ele repudiou o próprio Pedro, quando Pedro, na sua ingenuidade de homem, ainda voltado para os problemas das atividades mais pesadas da vida, ele entendeu que era preciso circuncidar todos aqueles que quisessem entrar no judaísmo, que quisessem entrar no cristianismo. Ora, Paulo nos mostra aqui o cuidado que ele tem com os seus companheiros enviados às várias igrejas, porque em cada uma dessas igrejas era possível encontrar em eles pessoas dogmáticas, sectárias, apegadas aos princípios judaicos e que não quisessem recebê-los como verdadeiros irmãos. Paulo então advertia que dissessem que eram seguidores dele, auxiliares dele, que trabalhavam com ele na pregação do Evangelho, porque dizendo assim, as criaturas mais sectárias certamente ficariam impedidas de exigir absurdos daqueles novos servidores, porque eles vinham recomendados pelo grande apóstolo que havia sido um doutor da lei, que conhecia profundamente as exigências judaicas e que, não obstante, abria mão delas para que todos pudessem se aproximar de Jesus. Hoje, no Espiritismo, como nós sabemos,
encontramos este mesmo problema. Recebemos criaturas de toda parte, aquelas que vêm das várias religiões, aquelas que vêm do ateísmo, aquelas que vêm do materialismo, aquelas que vêm do ceticismo. Pessoas que surgem, às vezes, diante de nós, sem a possibilidade de compreender imediatamente a realidade da pregação espírita, que é a revivescência do cristianismo na Terra. Não obstante, temos de encará-las como Paulo as encarava. Temos de recebê-las como verdadeiros irmãos e temos de ajudá-las a compreender aquilo que de imediato não podem compreender. É absurdo querer exigir dessas criaturas atitudes padronizadas pelos nossos pensamentos e pelos nossos costumes. É absurdo, mesmo porque no Espiritismo não há padronizações de conduta, de comportamento humano. O que há é apenas a confiança em todos aqueles que realmente aceitam a verdade cristã revelada pelo Espiritismo nos seus aspectos mais profundos e mais belos. É necessário compreendermos isto para também entendermos, muitas vezes, a linguagem aparentemente rebarbativa de criaturas que se aproximam do Cristo, que se aproximam de Jesus, tentando atingi-lo pelos seus próprios meios e da sua própria maneira. Portanto, este episódio da Epístola de Paulo aos Coríntios, da 2 Coríntios, é bastante importante para o encerramento do nosso programa de hoje. E vamos meditar sobre ele. Muito bem, aí está a palavra de José Herculano Pires sobre mais uma passagem do Evangelho, hoje especificamente sobre a Epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios. E assim, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, em transmissão da web rádio Cristo Consolador, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E você pode assistir o nosso programa a qualquer tempo, através do canal da web rádio Cristo Consolador, no YouTube. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Que possamos continuar o nosso trabalho de implantação do Evangelho através dos ensinos da doutrina espírita. Paz em sua vida. Um grande abraço e até semana que vem em mais um o Evangelho em Espírito e Verdade.